Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Eu quero trazer para você hoje uma reflexão que muitas pessoas se perguntam: de onde viemos? Para onde vamos? Muitas pessoas ficam pensando nisso. Quando nós ganhamos uma alma, a alma existe? E a alma para onde vai quando morremos? Essas indagações fazem parte da nossa vida. Nós nascemos, crescemos e sabemos que um dia iremos morrer. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz no versículo 27 e 28, tratando do assunto de Cristo, né? Que Jesus morreu uma única vez, esse sacrifício foi de consequências eternas para sempre. Então ele vai dizer que no versículo 27, ele vai dizer que assim como ao homem foi ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então ele diz, olha, nós só temos uma morte e depois dessa morte vem o juízo. Se você já presenciou, já assistiu na televisão um julgamento, você sabe como funciona o julgamento aqui na Terra. Existem acusadores, defensores e existe o juiz. Jesus é o nosso defensor. Até existem canções que dizem advogado fiel. Ele que intercede por nós. Ele que deu a sua vida em amor por nós, pelo preço do nosso pecado. Morreu a nossa morte que nós merecíamos. Então nós vemos que essa morte, ela tem uma consequência. É o veredito. Ela pode ser uma morte eterna, que é uma separação total de Deus, e pode ser uma morte momentânea, que você morre nesse mundo, nessa morte biológica, mas você vai ter uma vida eterna com o Senhor. Olha que maravilha. Já pensou nisso? Nós vamos ter hoje uma imagem ao fundo de um cemitério. Você já deve ter ido em um cemitério, já deve ter, infelizmente, eu lamento por isso, mas já deve ter levado algum ente querido seu para ali estar depositando numa sepultura. E muitas vezes nós choramos, pranteamos, mas a palavra de Deus nos dá essa esperança da salvação em Cristo Jesus, porque Ele morreu, mas ressuscitou, Ele ressurgiu dos mortos. E Ele disse que iria preparar lugar para nós, e um dia voltaria para que aonde Ele esteja, estejamos nós também. Lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 19 em diante, 16, 19 em diante, vai ter a história do rico e Lázaro. E nós vamos ali, as pessoas comentam, às vezes fazem alguns comentários, eu prefiro dizer que é uma parábola. Porque ali, embora cite o nome de Lázaro e não do rico, mas não fala de redenção, não fala de arrependimento de pecado, não fala nada disso. Então, morreram e um foi para o inferno, o rico, e Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão. E lá o rico via e dizia, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua para me refrescar, e assim vai a história. Primeiro que ali, seio de Abraão não é uma pessoa. Seio de Abraão seria um local para onde as nossas almas vão. Né? Então, é para mostrar ali que existe um local para quem não tem Jesus, que vai receber essa condenação, esse julgamento, e vai ser promulgada a sua sentença, uma separação total de Deus. E existe um local para aqueles que morrem em Jesus. Esses irão para esse local chamado seio de Abraão. Nós não sabemos, mas nós sabemos que é um local já de descanso. No livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, no versículo 4, vai dizer que viu tronos e sentados aqueles que tinham autoridades para julgar, e também as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus, bem como também as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Olha só. Então eles já estavam ali aguardando esse momento. Todos já estavam aguardando. Então nós iremos ter esse momento já de estar com o Senhor. E depois desse texto lá de Apocalipse 24, vai dizer também que houve ali a primeira ressurreição. Diz que bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque a morte não tem mais poder sobre eles. Ou seja, o julgamento já foi feito. A morte eterna não vai ter poder sobre eles. Então, queridos, nós viemos de Deus. Não existe, na nossa opinião cristã, essa questão de evolução. Pelo contrário, existem muitos cristãos, mestres, doutores em física e tudo mais, que pregam e que provam cientificamente que nós vivemos uma involução, ou seja, o contrário da evolução. O nosso DNA perdeu qualidades, o nosso corpo perdeu qualidades de absorver substâncias,
vitaminas e tudo mais. Então, nós vivemos, na verdade, decaindo e não evoluindo. Então, nós temos que dizer, eu vim de Deus. No momento que Deus nos dá a vida, nós temos uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente. E até o momento que o nosso corpo ali vem a padecer e o pó volta ao pó e o Espírito torna Deus que o deu. Queridos, nós viemos de Deus. Nesse sentido de Deus nos criou e vamos para Deus. Quando nós temos Jesus, quando nós cremos nessa palavra, quando nós estamos firmes, nós vamos ver que a morte, ali no cemitério, não é uma morte eterna. Nós lamentamos porque amamos nossos entes queridos, mas sabemos que um dia estaremos juntos na vida eterna com o Senhor. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, lá no finalzinho daquele texto maravilhoso, que ele inicia dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria. E ele encerra dizendo assim: agora restam 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Por quê? A fé e a esperança vão se consumir quando nós estivermos na vida eterna com o Senhor. Porque fé é você acreditar sem ver. Nós estaremos vendo o nosso Senhor. Estaremos vivendo aquele momento de glória. A esperança é quando nós ainda esperamos, mas nós já vamos estar naquele local com o Senhor. Então, vai restar o amor, que nós vamos viver eternamente em amor com Deus. Então, queridos, fica aí para você. Receba Jesus como Senhor e Salvador e tenha esta vida, a vida eterna. Porque ao homem, como nós dissemos lá em Hebreus 9:27, foi ordenado morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Que o teu juízo lá diante de Deus, Deus possa dizer assim: você foi absolvido, não pelos teus méritos, mas porque o meu filho Jesus morreu no teu lugar. E você creu e você entregou a tua vida para ele. Deus te abençoe, que você possa crer e possa ter vida eterna em Jesus Cristo. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.